Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo de Leoa. Estamos muito felizes em trazer uma convidada super especial. Primeiro eu vou falar sobre ela, depois eu vou revelar o nome, tá? Ela é vendedora, mentora, palestrante, escritora, self-coach, diretora da revista Mulheres que Brilham, criadora de um método inovador que primeiro ajuda as mulheres a se curarem, curarem suas feridas, para que depois elas possam prosperar por meio das vendas. Gente, eu tô super ansiosa e vocês já se inscrevam no canal e fiquem até o final, que vai ser sensacional. Imperdível. O nome dela é Amanda Lopes, a Imperatriz das Vendas. Amanda, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada. Tudo bem com você que assiste aí? Eu espero que o nosso papo seja muito produtivo e que possamos trazer muitos insights para as mulheres que vão assistir e que querem vender, mas também curar as emoções. Vai ser um papo bem gostoso, espero eu. Com certeza. Vai ser incrível. Vamos lá. Bom, por que, assim, vendas? O que você já vendeu? Qual a sua experiência com vendas? Porque, assim, tem gente, quando você vai ver, é impressionante, né? O vendedor, ele vende uma coisa e outra completamente diferente, mas vende, né? E aí, conta um pouco pra gente sobre essa história. Exatamente. As vendas, elas estão na veia. Eu vendo desde os 8 anos de idade, sem saber. Então, minha mãe já me formou vendedora. Eu contei no outro podcast também que eu participei, que ela me levava para vender algumas coisas, né? E eu adorava aquilo. Quando vinha um cliente que comprava na minha mão e saía, eu falava, meu Deus, que legal, eu transformei a vida dessa pessoa. Então, ali eu já estava me formando como vendedora. E fui para outras áreas, trabalhei também em escritórios grandes, multinacionais, não trabalhava com vendas. E aí eu comecei a ficar muito insatisfeita. Por quê? Uma pessoa do comercial, você prende ela Não dá. em 4 paredes, ela fica desesperada ali. Ela quer realmente ir pra rua, ela quer prospectar, ela quer falar com pessoas. E era o que eu gostava. Mas até então eu não sabia. Tava ali guardadinho meu know-how de vendas. E o meu filho, quando ele estava com 8 anos de idade, mais ou menos, 7, 8 anos, eu resolvi sair do CLT para empreender, para cuidar do meu filho. E aí eu descobri que eu tinha essa veia empreendedora para vendas. Então, eu já vendi muitos produtos, isso que você falou é muito verdade. Se você me der essa caneca aqui e falar, Amanda, vai vender. Gelo seco, né? O pessoal brinca, eu vendo. Por quê? Não é o produto que eu vendo, mas é a forma que eu falo com as pessoas. É a forma que eu cativo, que eu encanto, né? Então, muitas pessoas falam que vender é empurrar um produto. Não é. A venda, ela passa por um processo que se chama rapport. Então, primeiro eu me conecto com a pessoa, verdadeiramente. Se não tiver conexão, não sai venda. Isso é muito louco. Eu já vendi muitos produtos e às vezes eu estava ali no momento de bater meta e aí tinha que ir lá fazer a venda meio que forçada, porque o líder estava pedindo. Não saía. Por quê? Porque não tinha o rapport. Então, a venda, ela começa quando você entende o que o seu cliente precisa. Você entender sobre pessoas. Então, vender não é só uma técnica. É você entender sobre pessoas. E aí você vende. Eu já vendi alarme, já vendi produtos de emagrecimento e hoje eu estou com 2 grandes carro-chefes, que um é a revista Mulheres que Brilham. Então, sou diretora comercial de uma área com lindas mulheres. E também tem a minha mentoria, que é onde eu destravo. Primeiro a gente cura, para depois a gente aprender a vender. Ai, tá certo. Show. Nossa, que legal. Muito legal. Você trabalhou quantos anos, mais ou menos, na área de vendas? Bom, tirando esses meus 8 anos de idade aí, parei um pouquinho, fui para outras áreas, mas na área comercial, em específico, eu tenho 15 anos de experiência. Nossa. Então, eu já trabalhei legal. com aproximadamente uns 15 produtos diferentes. Puxa, que legal. Como que foi, assim, conciliar a maternidade com o trabalho CLT e conciliar a maternidade com o trabalho empreendedor, né? A veia empreendedora, vendas e tudo mais. Sim. Eu vou te contar que quando nós estamos no CLT, a gente tem uma visão super romântica do empreender. Então, eu vou sair do CLT e eu vou ser livre. Porque qual que foi a minha decisão para sair do CLT? Chego em casa, meu filho com 38 de febre, meu marido me olha, cadê você que você não chegou? Então, eu estava no trânsito, vindo do trabalho. E aquele dia eu chorei tanto e decidi, falei, eu vou sair do CLT e vou cuidar do meu filho. Foi o que eu fiz. Pedi para sair, estava há 5 anos na empresa, só que as contas chegam, né?
E aí, eu conheci algo chamado marketing multinível. Ah, Falei, sim. vou empreender. Fui em uma entrevista, uma palestra, vi uma mulher lá mostrando carros, viagens. Falei, olha, vou ser presidente dessa empresa. Na minha cabeça já estava tudo pronto. E aí eu comecei, de fato, a vender nessa empresa. Era um produto de emagrecimento. Vendia muito, gente. Vendia, assim, horrores. Só que acontece, eu tinha por volta uns 22 anos, não tinha experiência nenhuma de empreender, nem de vida, porque a gente está começando, 20, 22 anos, a gente está saindo da juventude, né, para a fase adulta. Então, achando que aquilo ia dar certo, apostei todas as minhas fichas, eu fiquei 5 anos lá. Eu falo que, assim, não foi um tempo perdido, foi uma escola de vida e de vendas. Eu conheci muitas pessoas, consegui me conectar com pessoas diferentes e também aprendi sobre técnicas. Então, eu vendia qualquer coisa, só que eu não tinha nem inteligência financeira e nem inteligência emocional. Então, da mesma forma que eu ganhava esse dinheiro, eu gastava. E aí, foi esse o meu sonho de empreender. Aí, eu desisti dessa empresa, falei, não dá certo, vou voltar para o CLT. Nossa. E aí, para o empreendedor, quando ele volta para o CLT, Ele não é consegue. frustrante. Muito. É difícil. Primeiro que ele já fala, fracassei na vida, né? Porque eu falei que eu nunca mais ia trabalhar para Pra ninguém. ninguém. Vou trabalhar para mim, dá mais trabalho ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar para o CLT. E aí, nesse momento, eu já estava ali numa descoberta de propósito. Então, eu já sabia que o meu propósito era ajudar outras pessoas nesse lugar de aprender sobre vendas. Mas eu acabei voltando para o CLT porque o mercado comercial paga muito bem para um bom vendedor. Então, se o cara é bom, ele consegue comissões altíssimas. Uhum. E fiquei um tempo. Porém, eu percebi que isso não me preenchia. Por mais que eu batesse meta, ganhasse dinheiro, não estava alinhado ao meu propósito. Não é só vender, não é só o dinheiro, Não é. não é só o carro, a viagem, como você comentou. Exatamente. E eu falei assim, eu vou falar com mulheres. E aí, em 2019, eu talvez esteja pulando etapas aí. Não tem problema, fique em paz. Em 2019, eu abri uma loja de semijoias na internet, que é a Mandy_Joias. Hoje a Mandy Joias tem outro propósito, depois mais pra frente eu conto. E aí eu abri essa loja e comecei a vender muito. Mas assim, para a minha realidade naquele momento, que a gente entrou na pandemia, tava ok. Eu vendia 15, 20 mil reais de dentro da minha sala, de semijoias. E aí as minhas amigas começaram a perguntar, Amanda, como que você vende? Como que você faz? E eu comecei a ensinar para elas e dava certo. E aí na pandemia foi aquele estouro. Quem entrou para vender alguma coisa vendeu muito. E começaram a se lançar os cursos digitais. Eu falei assim, eu poderia ensinar as mulheres, né, a venderem. E eu desenvolvi uma mentoria, comecei a ensinar técnicas de vendas. E aí, a mulherada começou a aprender, vendia. Que legal. Foi muito legal. Eu falei, opa, aqui já tem propósito. Porque eu tô vendendo, Aqui eu me preencho. Exato. Eu estou vendendo, tenho a minha renda, mas eu consigo ajudar outras Ajudar. pessoas. E isso é maravilhoso, isso não tem preço. E aí comecei realmente a monetizar com a questão das mentorias e dos cursos. Só que em algum momento eu percebi que elas travavam. Então eu dava a faca, o queijo, era só cortar. Eu falava, mulher, corta. Não cortava. Não, Eu falei assim, só falta cortar. Exatamente. E aí eu percebi que, por mais que eu vendesse muito bem, eu ainda tinha algumas travas emocionais que precisavam ser tratadas. A minha vida é uma busca de autoconhecimento, acho que desde os 15 anos. Até então eu era vista como uma rebelde. Geralmente quem é muito fora da curva na família, é meio rebelde. É porque é aquela pessoa que busca romper algum ciclo. Então eu já buscava esse autodesenvolvimento, né? E aí, quando eu percebi que as mulheres travavam na hora de vender por conta de crenças limitantes, de rejeição, eu falei, tá aí o X da questão. Como que você conseguiu identificar isso? Porque, assim, a metodologia, como funciona? É como 1 mais 1. É como a matemática. Então, eu vou falar para você, 1 mais 1 é 2, não vai ser 3. Nas vendas é a mesma coisa. Existe um processo de vendas. Esse processo de vendas, 15 anos eu domino. O que eu fiz? Eu compilei o processo e coloquei no manual. Uma aula gravada, uma mentoria. Então, assim, ainda que a pessoa esteja começando, ela consegue fazer, porque é bem didático. E aí, o que eu percebia? Que elas faziam,
Enquanto eu tava ali, vai lá, você consegue. Vai lá, você é maravilhosa. Quando eu saía de cena, que era ela com ela, aí ela travava. Ela precisava daquela motivação. Exatamente, não tinha automotivação. E aí eu falei, o que que trava? Por que que a pessoa não se automotiva? Porque tem algum sabotador. Tem alguma coisa ali, alguma crença falando na cabeça dela, ó, você não merece, você não pode. E aí foi onde eu procurei o desenvolvimento humano e técnicas, né, de destrave, de desbloqueio de emoções, de curas de raiz de rejeição, porque eu tive essas raízes de rejeição, então eu consegui curar em mim. E é o lugar onde eu quero curar também nas mulheres. E aí eu percebi que quando há cura por completo, ela consegue se desenvolver nas vendas também. Puxa, Muito legal. muito, muito, muito legal. Tem uma coisa que a gente conversou e você falou e eu achei, assim, muito interessante. Você falou que seu pai tinha um lema. Conta pra gente qual que era esse lema do seu pai e como que influenciou na sua infância, na sua adolescência, na fase adulta e nas vendas. Maravilha. Papai colocava os boletos lá na geladeira, não sei quem é da época dos ímãs de geladeira, né? Então era a conta de água e luz já lá para não esquecer. Meu pai tinha um apego a pagar boleto, gente. Ele amava pagar conta. Era assim, incrível. Acabava um boleto, ele dava um jeito de fazer outro boleto nas Casas Bahia. Tinha até a propaganda, né? Pague como quiser, como puder. Quer pagar quanto. E aí eu falava assim, meu Deus, isso não é normal, né? Quando criança, eu não indagava muito, ok. Mas depois eu fiquei pensando, será que isso tem algum bloqueio na minha mente? Acho que não, eu sou super resolvida com dinheiro, era nada. Eu ganhava dinheiro, né? Ganhava 15 mil. Aí eu ia fazer o fechamento, eu gastava 16. Então eu não conseguia manter o dinheiro que eu ganhava. Se eu ganhasse muito dinheiro, eu dava um jeito de gastar muito dinheiro. Por quê? Porque eu tinha uma crença de não merecimento. E uma raiz muito forte de crenças de escassez vindas do meu pai. Ele não precisou falar nada. Ele foi falar algumas coisas, que é o lema que ele tem. Ah, eu só preciso do suficiente para sobreviver. Depois de um tempo. Mas quando criança, eu via. E a criança, ela é uma esponja. Ela aprende não só pelo que a gente fala, mas pelo que a gente mostra, pelo que a gente faz. Muito mais, inclusive. Então eu via isso e era muito forte para mim. Então eu trabalhei essa questão de crenças de merecimento, de não pertencimento, não merecimento. Por exemplo, há 6 anos atrás, se você me convidasse para vir aqui, eu iria achar que eu não merecia estar aqui. Talvez eu recusaria o seu convite. Acredita? Puxa, e tem tanta coisa para compartilhar, tem um conhecimento incrível, 15 anos de experiência, já ajudou um monte de gente. Exato. E não estaria. E às vezes, uma coisa que eu acho interessante é que talvez não é uma recusa direta. Exato. Então você não falaria, Andressa, eu não vou. Você iria criar alguma coisa no mesmo dia. Desculpas, né? Ia criar uma coisa no mesmo dia, alguma coisa assim que você não teria como adiar para que você não viesse. Isso. Então, o que eu percebo é que a maioria das mulheres que têm as crenças limitantes elas não percebem, óbvio, é imperceptível, né? geralmente. Elas não percebem, até mesmo que nem você falou, eu identifiquei, será que tem alguma coisa assim? É muito difícil ver alguém que consegue buscar antes, né? E aí, elas se travam em várias situações, não sabem por quê, não buscam, não vão atrás. Ah, não, eu vivi isso, tá bom, tá tudo bem, eu vivi, mas eu não tenho nada, não tenho nenhum problema. Gente, até eu vou olha, gente, ó a gagueira. Vou confessar, confidenciar. Confidenciar acho que tá mais certo. Eu vou confidenciar para vocês que até há alguns anos eu nem imaginava, eu ouvia as pessoas falando crença limitante, eu falava que porcaria é essa? Que crença, caramba, não tem crença, eu passo por cima, né? Gente, eu não fazia ideia do que era isso. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente aqui também não sabe sobre isso. Então, assim, veja, tudo que está acontecendo na vida da pessoa ou que não está acontecendo, existe um motivo. E você faz esse trabalho incrível de realmente direcionar as mulheres para elas se libertarem das coisas. Só que as mulheres não sabem que elas estão travadas. Para elas, elas são, né, um trator.
Mas não, Exato. muitas das vezes Às estão vezes- travadas. Às vezes acham que, ao contrário, que são incompetentes, que não são capazes, né? Nem tentam, né? E nem tem. E assim, isso é muito forte que você falou, porque tem mulheres que não têm resultados, e aí elas passam o tempo todo se comparando. Então, para quem está assistindo, isso é muito forte. E eu já estive nesse lugar, por isso que eu gosto de falar. Então, presta atenção quanto de tempo da sua vida que você se compara com o outro, principalmente em redes sociais. Eu falo que as redes sociais são excelentes, mas elas também são um martírio. Porque a pessoa que não descobriu ainda suas crenças, ela olha para o famoso, ela olha para a novela ou para aquele influencer e fala, nossa, ela é maravilhosa. Nossa, que corpo maravilhoso, que trabalho maravilhoso. Olha a minha vida como tá. E só esse fato de você se comparar, você perde a oportunidade de melhorar. Você perde a oportunidade de descobrir em você o que você precisa destravar para você ser melhor do que ela. Então, muito mais do que a gente olhar para a vida do outro, é importante a gente tentar olhar para a nossa vida. E não é fácil. A minha mentora diz que nós temos algumas perebas. Eu adoro quando ela fala isso. E é o que você falou. Mulheres que falam, nossa, eu sou maravilhosa, eu passo por cima. Eu tinha essa visão de mim. Por quê? Me dava gelo seco, eu vendia. Só que eu não tinha cura emocional. E quando eu entendi que eu precisava curar, primeiramente família, pai e mãe, porque dinheiro e sucesso está relacionado a pai e mãe. Foi uma das primeiras coisas que eu curei em mim. Não que, Amanda, você não falava com seus pais? Falava com os meus pais. Só que eles estavam posicionados em lugares errados na minha vida. Eu não estava como filha e eles como pais. Então, às vezes, um simples ajuste no seu sistema familiar já começa a te dar mais clareza. E aí, a prosperidade começa a vir de verdade. Muito legal isso. Muito. Mas tem que se dar a oportunidade. Gente, comenta aqui. Quem não sabe o que é crença limitante, quem nunca ouviu falar, ou já ouviu falar e acha que isso é balela, ou alguma coisa aqui, coloca pelo menos um emoji, tá? Pra gente saber aí. Isso. Eu quero saber quantas pessoas que não sabem Não o que sabem. é isso. Continua, Amanda? Eu quero Sobre dar um exemplo. Aí pode falar. Pode fazer a perguntinha, mas só pra gente não perder, porque é muito importante. Você que tá assistindo, você já ouviu na sua infância o seu pai falar assim, dinheiro é sujo? Dinheiro não dá em árvore, menino. Quem tem dinheiro é político, político não presta. São algumas ações, alguns comandos que os nossos pais dão para nossa mente que vão ficar no subconsciente. Então, se alguém já ouviu isso, já tem crença limitante. Por quê? Quantas pessoas falam que quem tem dinheiro não vai pro céu? Isso, até a questão da religiosidade, então, né? Se tem alguma... Roubou. Esse Já aí ganhou não é na Mega possível. Sena. Tem dinheiro, roubou. Apareceu Trabalhando, com esse não. carro aí, alguma coisa fez. Exato. Trabalhando não se conquista. Então, como a gente tem esse abismo muito grande entre o ter e o ser, porque se eu tenho muito, eu sou uma pessoa duvidosa, de caráter duvidoso, e isso vem dessa ancestralidade, né? Os mais antigos tinham mais essa crença. Não todos, mas a classe média ali, geralmente tinha isso, né? De que dinheiro é sujo, de que dinheiro não dá em árvore. Então, ali eu instalo uma crença limitante nessa criança, ela cresce, ok, esqueceu. Mas tá na gavetinha lá escondida. Aí, quando ela cresce, aparece uma oportunidade para ela de um emprego maravilhoso, para ganhar 15 mil reais, mais uma comissão, carro da empresa. Ele olha e fala, isso aí deve ser... eles vão me subornar. Tem alguma coisa errada. coisa Deve tá ser golpe. errada. É pirâmide. Dinheiro não traz felicidade, né? Não é E agora veio um possível. negócio aqui na mente, gente. Olha como isso é verdade. Há 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu trabalhava numa empresa como vendas, eu vendia telefonia. E eu estava fazendo meu trabalho e uma pessoa me abordou. E, gente, isso bateu muito agora. E ele falou assim, você não quer trabalhar na empresa que eu sou gerente? Eu falei, por que você está me abordando assim na rua, me oferecendo emprego? Não, porque eu vi você trabalhando, cadê seu líder? Eu falei, meu líder não precisa estar aqui, eu preciso bater minha meta e tal. Então, ele gostou do meu perfil e me apresentou uma oportunidade. Na hora, eu pensei, isso é mentira. Eu fiquei 1 mês para decidir. Porque eu tinha crença de que aquilo não era bom. Olha isso. E você foi ou não foi? Depois de 1 mês, mas eu fiquei 1 tá. mês, ele, e aí, E aí vamos, você correu o vamos. risco de Aham. perder a oportunidade. Né? Exatamente. Quantas pessoas deixam passar oportunidades, não, assim, especificamente de um emprego, mas às vezes uma amizade que seria poderosa, seria um meio de transformação, você já se fecha. Um evento. Um evento grandioso. podcast até o final. Exatamente. E aí você perde a oportunidade de crescimento. É verdade, É verdade. é verdade.
em que momento, assim, você falou que chegou uma fase que você já estava trabalhando o autoconhecimento e tudo mais, mas em que momento que você falou, não, peraí, eu preciso trabalhar o autoconhecimento porque é isso que está me travando? Sim. Quando que chegou isso para você na sua cabeça? Ou foi automático? Na verdade, assim, com a minha qualificação em vendas, eu sempre tive muitas portas abertas na área comercial. Só que o que aconteceu? Teve um determinado momento que eu recebia propostas boas, mesmo executando um bom trabalho e trabalhando muito, o retorno era pouco. Então eu Você pensei, recebia propostas boas, boas, mesmo trabalhando muito, o retorno era pouco. o retorno não vinha da forma que eu achava que eu merecia. Então, assim, poxa, se eu trabalho tantas horas nesse projeto, eu poderia estar ganhando, exemplo, 40 mil, 50 mil, não 10. Um exemplo aqui, tá? E aí eu fiquei buscando em mim o que falta para eu destravar, para eu realmente ser próspera e rica. Porque eu brinco lá na minha casa, eu falo, amor, eu vou ser rica, e hoje em dia ele acredita, porque ele vê eu fazendo as coisas, né? Mas até então a gente é motivo de piada, quando a gente tá começando a empreender, né? Sempre. Pra família é muito engraçado. Tem amigo secreto, o pessoal fala assim, então, a minha amiga secreta é meio maluquinha, mas ela é maravilhosa. Então é isso, quem empreende é um pouco doido. Você sabe qual a diferença do louco para o gênio? Sabe qual que é? Não. O louco, ele fica só planejando, ele fica no devaneio, eu vou fazer isso. O gênio executa. Então, nós corremos sérios riscos de sermos gênias, porque nós executamos o nosso plano. Então, eu adoro quando me chamam de louca. E aí, eu percebi que eu precisava. Eu falei, eu preciso destravar alguma coisa aqui. E aí, eu conheci a minha mentora maravilhosa, Master Coach, num evento, que eu me dei a permissão de participar de um grande evento. E eu vi ela falando desse treco de crença, pai, mãe, dinheiro, sucesso. Eu lembrei dos boletos, falei, preciso dessa mulher na minha vida. E aí eu comecei um processo de mentoria com ela. Foi aí que eu conheci o coach, que eu me apaixonei, me formei em self-coach. E aí, em um mês de mentoria, eu consegui destravar muita coisa. Crenças de rejeição, eu tinha muitas e eu não imaginava. Às vezes, a gente tem uma família estruturada. Tem pai, mãe, bonitinho, papai, mamãe, irmãozinhos. Só que ali no seu ciclo de relacionamento, você é a piada dos irmãos. E sua mãe não te defende. Já instalou crença de rejeição. E se você não trata, quando você se torna adulto, você tem medo das pessoas. Você se envolve com pessoas que vão te maltratar. Porque, afinal, quem ama, maltrata. Eu era maltratada quando criança. Então, teve muita coisa que eu destravei ali e que realmente, assim, em 3, 4 meses, com essa experiência, a minha vida mudou. E aí eu fui estudar sobre. E é impressionante, né? As pessoas que não conhecem, elas acham que coach é só ficar gritando, uhul, vamos lá, vamos, você vai. Não, gente, isso daí não tem nada a ver. O coach, ele trabalha de uma forma muito interessante. É muito, muito rápido essa evolução, essa mudança. E aí você falando que fez um mês, em 3 meses, um mês já tinha mudado, 3 meses, assim, foi uma transformação gigantesca. Você é a prova viva de que realmente vale a pena. Sim, né? sim. Tanto que você foi atrás para se formar, né? Exatamente. O que acontece? Eu fiz essa formação já buscando essa questão de destravar as mulheres na hora de vender. Porque eu entendi que o método funcionava, mas que elas não aplicavam. Ou elas aplicavam só no momento que eu estava ali junto com elas. Que é o que você falou da faca, do queijo, né? Isso. Só faltava ali a... Exato. Faltava talvez um estímulo interno que partisse delas. Não de eu estar ali do lado. É a pessoa por ela mesma. Ela acordar e falar, hoje eu vou acordar, vou pra academia, vou fazer meditação, vou fazer o meu trabalho, vou desenvolver da melhor sobre forma. Sobre academia, então vamos lá. Deixa eu começar uma sessão de Vamos coach mudar aqui, o licença. Mas, gente, tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Eu decidi essa semana, eu tava super sedentária. E eu falei assim, ainda falta alguma coisa para eu ter mais produtividade. E eu já sabia que era o corpo gritando, né? Dor aqui, dor ali. Falei, vou começar a fazer caminhada. Aí fiz primeiro dia, doeu tudo, até a alma. Aí segundo dia, falei, se hoje eu não for, no terceiro dia eu vou. Eu já ia me sabotar, gente, no segundo dia. A gente se sabota o tempo todo. E eu falo do exercício, mas é em tudo. Às vezes a gente tem um projeto para fazer, né? Exemplo, eu tenho um projeto maravilhoso que já vou contar.
E aí eu estou aqui, já vi uma oportunidade, gostei do local, quem sabe eu não faço aqui o meu projeto. Mas eu poderia postergar, eu poderia passar pelo podcast, ir para casa e falar, o ano que vem eu começo a gravar os conteúdos. Então, muitas coisas a gente se sabota e a gente arruma desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Só que enquanto a gente ouvir essas desculpinhas, que eu falo que é o diabo e o anjinho aqui, né? Não na parte religiosa, mas assim, é como se fosse uma voz boa e uma ruim. Sim. Olha, você não pode. Você não tem capacidade. Você vai acordar cedo, tá um friozinho. E se não der certo? E se não der certo? Então, são muitas vozes que se você ouvir, você não vai pra frente. E o coach, o self-coach, ele ajuda a gente a identificar, né, esses carinhas aí que é o self 1 e o self 2, que ficam brigando o tempo todo, razão e emoção, e a gente equilibra esses dois fatores. E a pessoa começa a olhar para a vida dela com mais assertividade. Não, parte de mim a decisão. Eu preciso desbloquear, eu preciso perdoar, pedir perdão, e aí você vai começar um processo intensivo de cura, de transformação. E aí você está pronto para executar qualquer projeto. Eu não sei te falar, acho que eu nem tinha opinião sobre autoconhecimento. Acho que quando as pessoas falavam autoconhecimento, sei lá o que eu pensava, sabe? E eu percebi que tudo, assim, a gente só consegue evoluir se a gente tiver autoconhecimento. A gente só consegue entender o outro se a gente tem autoconhecimento. A gente só consegue ter empatia pelo outro se a gente tiver autoconhecimento também. Então, por exemplo, por que eu tô julgando alguém, né, por alguma coisa? Se eu tenho que ter empatia pela pessoa, mas se eu não tiver autoconhecimento suficiente, eu não vou conseguir. Então, às vezes, você vê a pessoa que reclama de tudo, a pessoa que julga todo mundo, que critica todo mundo, a pessoa que não sai do lugar, todas as coisas assim, é falta de autoconhecimento. Isso, assim, é extraordinário. Mesmo. Então, assim, por isso que eu falei, seu trabalho é muito incrível, porque você não vai falar sobre vendas, você vai falar sobre autoconhecimento. Depois da autoconhecimento, a pessoa vai aprender vendas, ela vai aprender qualquer outra coisa que ela conseguir, que ela quiser. Muito sensacional. Realmente. É isso mesmo. É a consequência, né? Fica assim, buscando a venda sem se entender primeiro. Quais são os principais obstáculos que você vê as mulheres enfrentando nas jornadas delas para a prosperidade financeira? Então, um dos principais obstáculos que a gente vê faz parte do autoconhecimento. Então, ela precisa entender quais são as crenças que limitam ela para que ela consiga seguir em frente. Então, assim, muitas chegam para mim e falam assim, Amanda, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu não tenho dinheiro. Então, essa é uma desculpa, né? Só que, na verdade, ela não está disposta a chamar a mãe dela e pedir perdão. Porque ela não fala com a mãe há 15 anos. Um exemplo. Ela não está disposta a acordar todos os dias e fazer 1h30 de prospecção no Instagram. Ela não está disposta a deixar o filho na creche para poder usar esse período para trabalhar. Entendeu? Então, às vezes, vem a dificuldade, eu entendo, só que tem pessoas que arrumam desculpas. Então, a maior dificuldade é eu me aceitar e eu entender o que eu preciso mudar. Não só o que eu preciso fazer, porque muitas estão dispostas. Ah, mano, eu tenho que fazer o WhatsApp, mandar, tal. Mas o que eu preciso mudar? Por exemplo, agora eu estou liderando um time de embaixadoras e madrinhas, e são mulheres, assim, muito sonhadoras. Então, elas são manicures, new designers, empresárias de vários nichos, e elas identificaram com o propósito da revista e querem vender a revista. Aí elas me chamam, Amanda, deixa eu te falar, eu mandei um áudio aqui, a mulher não quis fechar. Eu não tô entendendo. É maravilhoso o projeto. Aí eu falo, manda pra mim o que você escreveu. E aí eu vou lendo e vou corrigindo. Olha, aqui você poderia falar dessa forma. Porque aqui você só tá tentando vender um produto. Você não tá falando de transformação. E aí ela se dispõe. Não, verdade, Amanda, eu preciso melhorar. Eu preciso me abrir para aprender. E muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente mulheres bem-sucedidas, que já estão na carreira, algumas não se abrem para novos aprendizados. Exemplo, eu já aprendi assim, é assim que eu vou fazer. Tá dando certo. Quem é a Amanda que vai falar que tá errado? Então, quando eu me disponho a ouvir o outro com atenção, sabe? E aprender algo de valioso. Hoje mesmo eu vi um podcast aí num lugar maravilhoso. E eu ouvi sobre vendas. Eu trabalho há 15 anos, mas eu quero aprender. Então, a gente tem que ter essa humildade de aprender com quem sabe
uma coisa a mais que a gente. Porque aquilo ou que seja agrega. diferente. Que às seja vezes, diferente. Às vezes não é sobre mais ou sobre Exato. menos, é só diferente. Diferente. É uma Porque é visão, importante né? a gente ter uma visão Mesmo. diferente da nossa. Sim. Até mesmo porque às vezes a gente tá tão certo de que aquilo é daquele jeito, A visão não amplia, né? não amplia, É não. isso mesmo. E aí, quando você fala, por exemplo, eu tenho a minha metodologia. Tá difícil hoje. Eu tenho minha metodologia de vendas, Sim. que eu trabalho com a minha equipe. Conhecendo a sua, eu vou falar: caramba, olha, isso aqui eu posso ajustar assim. Só que eu Legal. só vou poder fazer isso a partir do momento que eu aceito Isso. ouvir o outro profissional. Mas para isso, eu tenho que tirar o meu ego. E tem que ter o bichinho do autoconhecimento, né? Aí entra de novo Entra o o autoconhecimento. Se eu não tirar o meu ego da frente, Verdade. eu vou falar: não, vou aprender com a Amanda. Meu isso método mesmo. é... Não pode falar palavrão, né? Meu método é legalzão. Não Pode era tudo, isso. pode papo de leão, pode tudo. Aí, Verdade. eu ia falar isso, mas Uhum. não. Então, assim, é muito, muito importante a gente abrir a possibilidade, sabe? Tem gente, por exemplo, que fala... Tem muita gente que às vezes eu falo: olha, você tem alguma coisa com a sua mãe. Você precisa resolver. Não sei, sabe? Alguma coisa assim, tal. Algo me diz. Algo me diz. Aí a pessoa vai lá e fala: não tenho nada, tá tudo resolvido. Gente, tem coisa para resolver. Exato. E às vezes é com o pai, às vezes é sobre a infância, às vezes é sobre um relacionamento. Aí eu também me formei em coach, tá, gente? Também. Self and Professional Coach. Espero que eu tenha falado certo. Mas, e aí as pessoas, elas não se abrem pro novo. Uhum. E aí elas permanecem. Às vezes tá num relacionamento péssimo, às vezes tá fazendo, como que eu posso dizer? Repetindo padrões. Repetindo padrões. Pode... Muda a pessoa. Gente, não é possível. O que tá acontecendo comigo hoje? Muda a pessoa, né? Mas não muda o... Troca de pessoa, mas o relacionamento continua sendo ruim. Porque É o eu. dela. É o nosso. eu que precisa mudar. Você muda a pessoa, mas vou continua mudar tudo de igual. marido. Vem o próximo. Aí eu tenho as mesmas atitudes com ele, que eu replico às vezes da minha mãe. Exemplo. Não vai dar certo. Enquanto não tiver cura, não tiver transformação, eu nunca vou fazer o outro feliz se nem eu sei me fazer feliz. Eu não sei quantas mulheres, pra vocês agora, hein? Vou deixar vocês aqui, ó, de ladinho, mas eu preciso falar isso pra elas. Conta, fala. Quantas mulheres que não se conhecem, não sabem o que te faz feliz. Mulher, quem é você? Se eu te perguntar aí hoje, quem é você? O que você responderia? O que você gosta? Você teria essa resposta? Porque a maioria das mulheres vão falar assim: eu sou a mãe do Gustavo, no meu caso, né? Sou a mãe do Gustavo, tem 12 anos. Quem é a Amanda? É muito difícil essa pergunta. Muito. Não, ou vai A gente falar: se anula. eu sou a Andressa, advogada, empresária, isso. Não é Quem é sobre Andressa? isso. Qual é a sua essência? O que você acredita, o que você gosta. Então, fica um convite para as mulheres se conhecerem um pouco mais, conhecerem um pouquinho mais também do coaching, né? Sim, sim, é muito, muito importante. E tirem esses dias, eu tava numa discussão, né? E aí a pessoa foi lá e falou pra mim: você tá com um papo de coach? Eu nem tinha formação em coach ainda, nem pensava em fazer, tá? Aí ela: isso daí é papo de coach, de que as coisas dão certo quando a gente vai atrás, é papo de coach. Eu sempre fui atrás, mas não, ela sabota o tempo inteiro. E aí eu falei: caramba. Aí as pessoas acabam, né? É o preconceito. Gente, se abre. A partir do momento que a gente se abre, respeita também, porque é sobre respeito. Se, por exemplo, você tá falando o seu método de vendas, eu já falei que eu tenho o meu. Você tá falando o seu e você fala que tem que ser assim, pode ser completamente diferente do meu. Tá tudo bem, eu respeito a forma com que você faz. Isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Então tem que ter isso. Só que também precisa tirar o ego daqui. É o mais difícil, né? Mais difícil. E aí, quando a gente fala com o público feminino, ainda um pouquinho mais, né? Porque o homem, tem até uma piada, se o homem aparecer 3 homens numa festa com a mesma roupa, eles se abraçam e tomam cerveja. Aparece nós 3 na mesma festa com a mesma roupa. Não vou. Vou embora, vai se trocar. Eu acho que eu não ligo muito para essas coisas, né? Mas realmente nós somos diferente. Mas no mulheres geral, com certeza que buscamos o autodesenvolvimento, que tiramos um pouco do ego. Mas na maioria, e eu já fui essa,
de ser Sim, competitiva. Eu já fui muito competitiva. Então, a gente fala algo de realmente causa, né? Porque a gente sabe como a mente feminina funciona. Por isso que a gente tem que tirar um pouco. Quando você fala de tirar o ego, é justamente isso, né? Exato, é verdade. Quando você olha uma mulher assim, e aí você fala, meu Deus do céu, essa mulher precisa se libertar. Como que você Então, identifica isso? hoje é muito fácil É, para mim. Se eu conversar 5 minutos com vocês aqui, eu já consigo identificar. Então, aquela mulher que chega para mim, exemplo, tá? Eu sou amiga da Andresa, e aí eu chego para você. É Andresa ou Andressa? Andressa. Eu sou. Corta a produção. Andresa, Então, eu qualquer sou nome amiga eu da atendo também. Andressa. E aí eu chego para você, a gente teve aqui o podcast maravilhoso, e eu plena, né? Digníssima. No final do podcast, a gente se encontra. Tomar um chazinho da tarde. Ou para tomar uma cerveja, né? Pra quem gosta. E eu falo assim, você viu aquele decote da Andressa? Como tava horroroso? Aí ela já foi olhar. Tá lindo. Você viu aquele decote dela? Eu não gostei. Vermelho nela. Você acha que combinou? Eu não gostei. Então, quando a gente pega uma mulher que fala muito, observa muito uma outra mulher ou a vida das outras pessoas... E pra colocar defeitos, geralmente. Defeito, você já percebe que tem algum desvio de conduta. E eu não falo nem de caráter, tá? Porque antes eu falava, é o caráter. Gente, não é. Precisa de cura. Então, hoje eu tive uma experiência, assim, com uma abençoada, que foi bem legal. Eu recebi umas mensagens bem ofensivas, sem motivo algum. Eu não conheço a mulher. Ela tem raiva de uma pessoa que eu conheço, só. E aí, ela veio me ofender publicamente, sabe? No WhatsApp. E eu fiquei lendo as mensagens e eu não julguei. Eu falei, precisa de cura. Então, é isso. Quando você vê que a pessoa tem muitos defeitos na outra, ou aquela pessoa que reclama demais, sabe? Tomei água aqui. Aí, as meninas, nossa, que água boa, né, Amanda? Ai, tá boa, mas tá meio quente, né? Tudo tem um motivo pra reclamar. Eu também sou uma pessoa muito pessimista. O que eu ouvi na minha infância? De repente, eu passei uma infância toda ouvindo reclamação. Então, são geralmente perfis de mulheres que precisam de cura. E até então, eu tentava trazer para essa mulher técnicas de vendas. Mas óbvio que não vai dar em nada. Porque ela vai acordar e dormir reclamando. Eu preciso curar, primeiro, a criança interior, uma raiz de rejeição, alguma coisa ali tem que não tá legal. E aí, a gente cura isso para depois falar de vendas. Olha, Muito tem um bom. projeto. Depois que Está acabar lindo, o ó, podcast, está Precisa falar. Está lindo o seu decote, você de vermelho Depois tá que- diva. depois que acabar, a gente vai ali tomar um café pra você falar pra mim o que você identificou. Muito bom. Bom, você falou de algumas crenças, sem necessariamente precisar explicar, porque senão a gente não vai conseguir abordar outras coisas. Tá. Mas quais crenças que você acredita que são as principais que é para as mulheres fazerem uma atividade? Se tem alguma coisa errada, já vai pesquisar o que é essa crença e depois já agenda com ela, viu? Agenda comigo. Mas Olha, eu diria crenças de não merecimento. Então, se você observa que você vai em um lugar que não é habitual seu, um exemplo, tá? Um restaurante que você não tem hábito de entrar. Quando você entra nesse restaurante, você se sente desconfortável? Você olha para as pessoas e fala, nossa, esse não é meu ambiente, isso não é para mim. ou vai sentar lá no cantinho. Ninguém me vê, ninguém fala comigo, não sei nem me portar. Isso é uma crença de não merecimento, isso precisa ser trabalhado. Crenças de rejeição, todos nós temos em algum momento, seja no útero da mamãe ou quando nasceu, com irmãos. Então, crença ou de rejeição ou de não merecimento, são as mais severas, que travam a pessoa a ponto dela viver realmente uma vida de sobrevivência. Só que elas não percebem, né? Não percebem, por isso que é legal. Pensa quando você vai num lugar, como que você se sente, aí você já Dá consegue um identificar. exemplo da crença de rejeição. Como que, De como que rejeição? a pessoa Vou dar o meu como exemplo. pode desenvolver? Eu gosto de dar o meu exemplo, porque eu acho que é mais fácil. Eu, na minha formação adulta, eu tive algumas amizades que, na minha concepção, eram falsas comigo. Então, a pessoa chegava até mim porque precisava de alguma coisa minha, ou que eu vendesse para ela, ou que fizesse alguma coisa para ela. Depois que ela me usava, me jogava fora. Aí eu era muito injustiçada, né? Por quê? Eu sou tão boa Nossa. gente, mas a pessoa chega para mim e faz isso? Porque eu tive uma crença de
de rejeição muito forte na infância e eu precisava ser aceita pelas pessoas. Então, ainda que você me xingasse, me ofendesse, eu ia continuar sendo sua amiga. Por quê? Porque eu precisava da sua aceitação, porque eu fui rejeitada em algum momento. E aí você colocava isso pra você, como se a pessoa tá te apontando ali, ou Aham. te deixou de lado, né? Não Isso, a quero culpa mais, sempre poxa, mas minha. o que eu fiz? Exato. O que que eu fiz? Então, se você tem esse sentimento, ai, o que que eu fiz pra fulana? Me respondeu diferente no WhatsApp. É raiz de rejeição. Em algum momento, essa pessoa se sentiu rejeitada e ela busca aprovação. Quantas pessoas fazem tudo pelos outros e não fazem por ela? Tenho exemplos da minha família. A pessoa faz para os outros e não faz para ela. E ela não percebe que tem. E aí a gente tenta, com todo jeitinho, mostrar: olha, não é bem assim. Tem algumas que já estão, as minhas ancestrais, né? Nossa, eu preciso cuidar mais de mim. Isso mesmo. Ai, Que legal. Tem alguma coisa que você indicaria para as mulheres para começarem a trabalhar o autoconhecimento? Então, a gente falou do coach, que é bem interessante e tudo mais. Algumas pessoas ainda são céticas em relação a isso. E outras pessoas falam que não tem dinheiro para isso, mas vai ter dinheiro para a Bolsa Nova, né? E aí, não tô falando de você não, tá, Pri? Eu sei, não tenho dinheiro da Bolsa Nova. Tô brincando, eu sei que não. E aí, o que você recomenda para essas mulheres? Olha, primeiro, faça isso. Sim. Muito importante, gente, ter um mentor, tá? Tenha um mentor na sua vida. O mentor que eu mais admiro se chama Jesus Cristo, e aí eu não falo nem de religião. Ele veio, mudou todo um cenário só por influência, né? Ele nunca usou de força. Então, você ter um mentor é você saber o caminho que você tem que trilhar e esse caminho ser mais assertivo. Amanda, eu não tenho dinheiro para investir numa mentoria sua ainda ou de alguma pessoa que eu admiro. Você segue alguém nas redes sociais? Eu sigo a Andressa. A Andressa é maravilhosa. Ela é curada, a mulher fez autodesenvolvimento, ela tem várias empresas. Eu vou modelar a Andressa. Eu vou chamar ela, Andressa, você tem alguma dica para mim? Vamos conectar, vamos tomar um café, eu pago o seu café, gente, põe a mão no bolso. Ou você tem um mentor, ou você tem uma pessoa que te inspira, que você ou se inspira na vida dela, positivamente. A Andressa tá fazendo tal coisa, eu vou fazer também, porque eu vou modelar. E eu sei que eu vou ter sucesso porque ela já chegou onde eu quero. Se eu tenho para investir, eu invisto num café com a Andressa para eu me conectar com ela. Ou na mentoria da Amanda. Então, a gente precisa de um mentor. Quem não tem um mentor na vida, posso dizer que vai quebrar a cara muito tempo, porque não é fácil. Quando a gente descobre, principalmente o empreendedorismo, não vem com manualzinho. Que nem filho, né? O universo fala, cria, e agora? Então, se você consegue ter um mentor que te ajuda a facilitar o caminho, não é entregar de mão beijada, porque cada um tem sua história. E tem as suas crises para resolver, suas perebas, como diz a minha mentora. Mas é você saber o caminho mais fácil e mais rápido para chegar no objetivo. Então, essa seria E aí é importante também que daí, quando você fala, tem aquele objetivo, eu quero alcançar aquilo que a Andressa alcançou, que a Amanda alcançou, que a Pri alcançou. Só que daí a pessoa que está com crenças limitantes, ela vai falar, nunca vou chegar lá. Sim. Não, mas não, nem quero isso. Tá bom, você pode não querer alcançar o que eu alcancei, Amanda, a Pri. Você pode querer outra coisa. Tá tudo bem. Sim. Mas, veja, se não está curada, né? Se não tá confortável, tem que sair do lugar. Exato. Eu falo que a pior zona que existe é a zona de desconforto, que as pessoas se submetem a permanecer por falta de autoconhecimento, por falta de limite. Exato. E tudo mais. E também tem a zona de conforto. Que daí são as duas piores, né? É quentinho, é morninho, a pessoa já tá acostumada. Zona de conforto, pra que eu vou sair daqui? Então. Né? Exato. Tô pagando as contas, né? Tá tudo bem. Ainda sobra pra tomar uma cervejinha no fim de semana e tá tudo certo. Qual o conselho que você daria para as mulheres que sentem que tem algo limitando elas, que tem algo impedindo o financeiro, que elas estão devendo, que precisa ajustar, que fica o tempo inteiro, meu Deus, eu não tenho dinheiro, e agora o que eu faço? Como que eu pago isso? Como que eu pago aquilo? O que eu recebo não funciona, não rende e tudo mais. O que você falaria para elas? Eu falaria para essa mulher, aprenda a vender. Se você souber vender, você nunca passará necessidades. Uau! Por mais que eu tive dificuldades na minha vida,
Como eu sempre soube vender algum produto, eu dava um jeito. Eu ainda tinha crenças limitantes, mas eu ia lá e fazia uma renda. E pagava pelo menos os boletos. Então, aprenda a vender e primeiramente se vender. Porque muitas mulheres, eu sou manicure, eu sou psicóloga. Quantas psicólogas amigas minhas? Amanda, eu não aguento mais atender 12 horas num consultório. Aprenda a se valorizar, se posicionar nas redes sociais para que você seja desejada. E aí você pode atender em grupo, pode atender via Zoom, pode fazer uma imersão. Você tem várias fontes de renda, gente. Criatividade Isso, rola solta aí. Quando você falou, você dá um jeito ali de vender e tal, eu lembrei. Eu não tinha passado na OAB ainda. Eu passei na OAB grávida do meu filho, né? E aí, Legal. antes de fazer a prova, a gente estava tava numa situação financeira muito difícil. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso levantar dinheiro rápido. Comecei a ir atrás do que tinha uma margem de lucro alta. Uhum. Aí eu comecei a vender sex shop. Nem tinha aquele filme ainda, que eu me lembre, não, aquele filme da malinha, mas como eu tava grávida, eu não podia carregar as coisas, Da né? Ingrid, Muito peso. Ingrid Guimarães. Isso, acho que nem Como tinha que- aquele filme. De pernas pro ar, eu acho que é, não. Isso, acho que Acho é que esse. Aí eu tinha uma Tinha a malinha malinha, secreta. um monte de coisa lá. Aí eu ia num aniversário, gente, vamos ali que eu tenho uns negocinhos pra mostrar pra vocês. Aí a gente ia, isso. claro, escondida, né? Né? E aí eu mostrava os produtos, eu vendi muito. Imagino, Pra né? ter ideia, de lucro, na época, pra mim, R$1.000 era muito, Sim, gente. sim. Naquela época, R$1.000, tipo, uhul, tô rica. E a oportunidade veio na E hora naquela certa, né? época, eu vendia mais de Olha que R$1.000 legal. todo mês. Aí eu fiquei uns meses, assim, aí Uhum. passei na OAB, aí comecei já a advogar, tudo. Aí, além de fazer vendas, eu ainda ia fazer diligências em fóruns grávida. Olha. Ia pra tudo quanto é lugar no estado de São Paulo. Então faz sentido, hein, mulher? Aprenda a vender, nem que seja sex shop. Não, sex shop dá um Vende lucro muito, lascado. muito. Muito. E é legal, porque assim, tem gente que tem vergonha de entrar num sex shop. A Andressa tava lá, do lado, só vamos ali no quartinho, a pessoa tava lá, nunca Mas entrou posso falar e uma vai lá coisa, e- gente? A vergonha passa longe da necessidade. Oh, Quando a eu gente não precisa... tinha, Não, eu gente- digo a vergonha de comprar, de Aham. ir num sex shop. Aí você, de Aham. repente, tem uma amiga que vende, aí você fala, nossa, que Facilita, legal. Ah, gente, eu, assim, de vergonha, eu falo que eu nunca tive. Não, em alguns momentos eu tive muita vergonha, mas é por causa do merecimento. Eu acho que Tem era alguma por causa crença? disso. Tem alguma crença de, Exato. eu vou na faculdade, estou estudando direito e vou vender alguma coisa? Nossa, pra mim, Aí tem eu tenho uma outra essa empresa. questão. Eu não posso listar aqui tudo, né? Mas as pessoas, quem me segue lá no Instagram sabe algumas coisas. Mas eu tenho uma outra empresa de locação de brinquedos infláveis que eu sou sócia com o meu marido. E aí, na primeira vez que a gente foi montar, a gente estava, de novo, né, mega apertado. A gente decidiu comprar apartamento sem ter dinheiro. A gente falou, tá bom, compramos. E agora? Como que a gente vai pagar? Aí eu falei pro meu marido, eu tenho uma ideia. Olha lá, caixinha de Pandora. Eu tenho uma ideia. Então, vamos alugar brinquedo? Ele, não cabe no nosso carro. Aí eu falei, não, mas eu marquei tal dia numa empresa pra gente ir lá conhecer. Aí ele, não, mas a gente não vai alugar, né? Eu falei, não, a gente só vai conhecer. Aí a gente chegou lá. Aí eu falei, moço, cabe dentro de um C3? Ele cabe. Eu Ideia falei, então pronta. é isso. Já era. Aí Aquela a gente comprou. desculpinha já não cabia Já, mais. não, eu quebrei Você todas acabou as de objeções quebrar, dele ali. E aí a gente comprou, começamos a alugar tudo. Na primeira festa que a gente foi montar juntos, eu juro pra você, eu tive que engolir o ego, assim, ó, que ele desceu rasgando aqui. Andressa, já advogada, né? Há tantos anos. E Você já tal. estava no autodesenvolvimento, Andressa? Não. Então foi O doído. eu vou te contar quando começou o meu autodesenvolvimento. Aí, eu advogada, nossa, montando brinquedo, mas eu tenho que montar, eu quero ter meu apartamento, então eu vou ir lá. Na primeira festa, a moça não foi mal educada com a gente, mas ela tratou a gente assim, sabe, de um jeito... Uhum. E acho que você também já tava com alguma Também. coisa. Aí ela Viés. podia até te tratar bem. Mas você, de repente, já tava com uma coisa. Não, foi complicado, que daí É. depois começou ela e o marido discutir, foi uma Nossa. bagunça. Mas assim, ela tratou a gente de uma forma tão ruim, sabe? Aham. E eu falei, Ficou ruim marcado. não. Perdão. Ok, né? Uma maneira não, ok, não né? foi, né? Uhum. Foi de qualquer jeito, assim. Aham.
E aquilo ali foi muito difícil para mim. Aquele dia foi muito difícil. Aí depois que Marcante, passaram os né? anos, em 2018 eu tive depressão e tudo mais que crise de ansiedade, síndrome do pânico, burnout e tudo mais que tiver, eu tive junto ali. E aí, em 2018, eu tive que começar a trabalhar o autoconhecimento para sobreviver, porque, juro, eu não tinha Uau, força nem para seguir. E uau. ali eu tive que trabalhar Olha desenvolvimento, eu só. tive que aprender gestão, Uhum. tive que, porque eu trabalhava, Delegar. tipo, 20 horas por dia, quase. As outras Olha só horas... que loucura. É aquele Aquelas oposto. outras horas cuidava dos filhos, É, né? Não, e- nem isso, porque era o Matheus Aham. no pé, eu chacoalhando, a Meu Manuela Deus. mamando, o computador aqui em cima da bundinha dela. Então, E é isso, era você isso. era o oposto daquela mulher que procrastina, que não faz. Você era o trator, que falava, eu faço tudo, mas também não buscava Não, o não. autodesenvolvimento, né? Olha que Exato, loucura. exato. Nossa, eu até me perdi aqui. Onde que a gente Tá, estava? mas é maravilhoso esse assunto, né? E hoje está aqui, poderosa, Ai, com várias graças a Deus. empresas, prosperando, podcast, é isso, autodesenvolvimento. Isso mesmo. É a prova de que dá certo, né? Exato. Você ir atrás disso. Você, Amanda, você estava falando sobre os seus projetos. Sim. Então, hoje eu queria que você falasse para mim quais são os seus projetos, como que você ajuda essas mulheres, falar também sobre a revista Mulheres que Brilham. Tá. Bom, hoje eu tenho um projeto carro-chefe, que é o método Curar para Vender. Então, acho que aqui a gente conversou bastante sobre. O método é de vendas, mas se eu não tiver cura, se eu não tiver desenvolvida emocionalmente, eu não consigo vender. Então, esse método, ele traz a consciência, a mulher consegue revisitar a infância, resolver problemas com pai, com mãe, com família, e aí sim, depois que ela se descobre, ela descobre até o propósito dela, por que ela está nessa terra, porque cada um tem um propósito, e tem pessoas que eu com 36, 35 anos não sabia meu propósito, e tá tudo bem, cada um tem seu momento, né? E aí, depois que ela descobre o propósito dela, a gente vai pra faca na caveira, que é treinamento de vendas. E aí ela vai vender o que cair na mão dela, ela vende, faz dinheiro e prospera. Essa metodologia é uma mentoria, começamos com 10 encontros, e elas conseguem acessar na minha página do Instagram, que é o A Imperatriz das Vendas. E o meu outro projeto é a revista Mulheres que Brilham. Foi um projeto, assim, um carinho de Deus, porque eu já gosto de transformar a vida de mulheres e agora eu tenho a oportunidade de transformar a vida de milhares de mulheres. A CEO da revista é a Lilian Bonfim, ela me convidou para ser diretora desse projeto da área comercial, e a gente tem agora um próximo evento que será em abril, dia 28. Deixa eu anotar aqui. Dia 28 de abril, no qual nós vamos premiar mulheres empreendedoras dentro do seu ramo de atuação. Então, vai ter o network, vai ser uma festa maravilhosa no Espaço Savana, em São Paulo. E dentro desse projeto, a gente não foca só na revista, só na premiação. É legal você ter uma revista, eu até esqueci de trazer a minha, mas eu mando para vocês depois uma de presente. É gostoso ter a minha matéria ali, eu receber uma revista. Só que a gente também fala de transformação pessoal. Porque dentro do ecossistema a gente tem treinamentos, tem imersões. Então tem sido maravilhoso, assim, eu tô realizada. Porque eu realmente estou curando outras mulheres em um lugar que eu precisei de alguém para me tirar lá daquele buraco, né? Falar, Amanda, sai daí, eu consigo fazer isso hoje. E me transforma, me realiza. E quem quiser saber mais, é só chamar lá no Instagram, a Imperatriz das Vendas. A gente bate um papo, conversa, destrava o que precisa e começa a vender os seus produtos ou serviços. Muito bom. E agora eu vou dar um spoiler, tá? Nem eu tô sabendo. Em junho, provavelmente vai ter um evento. É verdade. E aí depois, gente, segue, se inscreva aqui no canal, segue a Amanda e segue o Papo de Leoa no Instagram. Nossa, muita informação, né? Segue. Vai dar Mas certo. faça isso porque vai ser um evento muito sensacional. Eu quero muito estar lá. Pelo amor de Deus, me Está fale a data convidadíssima. antes. Eu acho que assim, é muita informação, mas quem ficou até agora, não tenho dúvidas que já tiveram várias chavinhas aí que viraram. Porque às vezes uma coisa que eu dei de exemplo, ou você, ou a Pri, né? Ou a Pri deu de exemplo, é maravilhoso, gente, porque vira uma chave. E eu não tenho dúvidas que vai fazer transformação na vida das mulheres também. Então, caso vocês queiram saber do meu evento, vai ser uma imersão aí em junho, no qual a gente vai desbloquear as crenças e aprender sobre técnicas de vendas. Vai ser o dia inteiro juntas. Vai ser maravilhoso. Sensacional, muito bom. Também quero a data. Amanda, tá? muito obrigada, mas agora a gente tem um presente para você.
Eu que agradeço. A caneca você já tem. Pela confiança. Eu já recebi uma recebeu caneca maravilhosa, gente. Eu tô muito mimada. Aí, Olha, eu vou acostumar, hein? É. Ai, gente, eu não acredito. Que maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui, né? Que lindo. Que carinho. Muito obrigada. Olha. Papo de personalizada Ai, com o nome. gente, lindo. Eu deveria Que ter colocado, eu carinho. fui, né? Eu fui Vocês no são podcast. maravilhosas, Eu hein? fui. Deixa eu falar pra vocês. Vocês são vendedoras exímias, né? Porque vocês vêm, fazem todo esse carinho. Aonde eu for agora, evento de mulheres, ó. O que é isso, Amanda, então? E marca o arroba. Isso, Então, gente, empreendedoras. aqui eu sou, aí você vai falar, eu sou uma vendedora incrível. E aí elas me convidaram para ir lá no podcast. É isso mesmo. Entendeu? Mas é isso mesmo. Amanda, Muito obrigada, muitíssimo gente. obrigada por ter vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz do nosso bate-papo, de ter visto você novamente, né? Da gente se encontrar Sim. novamente. E eu espero que possamos fazer novas conexões em breve. Com certeza. Muito obrigada, Pri. Muito Eu obrigada. que agradeço, foi muito bom. Eu agradeço abriu, demais. abriu muitas coisas aqui na Várias na minha caixinhas mente. aqui, já Tô com várias caixinhas abertas aqui. Que bom. Muito que legal bom. mesmo, obrigada. Obrigada, Andressa, mais uma vez pelo convite. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, tá? Obrigada. Obrigada. Pessoal, igualmente. obrigada. Obrigada mais uma vez por acompanharem. Não se esqueçam de se inscrever aqui e manda esse conteúdo, esse link para alguém que vocês sabem que precisam ou que precisa? Que precisa. Alguém que você precisa. Olha isso, gente. Para alguém que você precisa. Ah, gente, para alguém que tem que assistir esse vídeo. Pronto. Para alguém que você acha que vai se identificar. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.